paz do Senhor, todos os meus queridos irmãos e irmãs, a quem eu dedico esse vídeo, no Freja Speaker Studio, a todos os irmãos, a todas as irmãs, uma paz do Senhor, a todos vocês que ouvirem esse workshop. Nesse workshop que vamos falar aqui, que vamos retratar, nós vamos nos referir, segundo a palavra de Deus. Deus fala: meu povo peca por falta de conhecimento. Não vou me referir a esse versículo, no momento eu não estou me lembrar um versículo, mas sei que isso está na palavra de Deus, que diz, e se refere a isso que eu acabei de dizer. Para dizer que, para todos os irmãos e irmãs, os que lidam com as ofertas da igreja, o irmão que vive de ganhar simplesmente 20 mil, 10 mil, 250, que seja 25 mil, 15 mil, que os seus problemas acabaram. Eu vim aqui divulgar para vocês, falar para vocês um segredo que Deus me revelou. Quem quiser acatar, amém. Quem não quiser. E deixo já também o meu aviso para que vocês precisarem de alguém para estar falando pessoalmente esse workshop que eu estou fazendo aqui em Speaker Studio. Eu estou disponível para ir ensinar em qualquer congregação que precisar de ajuda, para estar dividindo, multiplicando os seus lucros e ofertas que ganham nas ofertas e dízimos. Ou seja, o dízimo não se mexe, o dízimo é o dízimo que é para Deus e não se mexe. Mas as nossas ofertas, as ofertas que nós damos à nossa igreja, e segundamente o salário que as nossas irmãs ganham, ou seja, não só o salário, mas também a comissão. Porque eu creio que cada irmão que contribui para a igreja deve ter uma comissão, deve ter um pequeno salário, porque você não sabe, porque ele vive também, ele é ser humano, tem as suas necessidades, ele precisa comer, precisa vestir, precisa estar de bem de humor. Não esquecendo que quando nós colaboramos para a obra, nós não podemos ir com o pensamento de egoísmo, de materialismo, de que só vou contribuir se o irmão me der algo em troca. Não. Nós vamos contribuir sim na obra, que é para a nossa salvação. Então, mas em questões de nós, as nossas irmãs, eu tenho visto muito dentro das nossas igrejas, aquelas irmãs principalmente domésticas, que não têm, não digo já as que vendem, mesmo as que vendem, para estar fazendo render aquele dinheiro que você ganha ao vender alguma coisa. Por isso é sempre importante, quem é diaconisa, quem lida com as ofertas, deve sempre ter um extra. E para ver esse extra, você precisa estar disponível. Se você quer a mãe e o pai em sua casa, você precisa fazer isso. Tirar a parte do dízimo, do 10% primeiro, e depois você vê como você vai poder multiplicar o que sobrar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para a irmã tirar um lucro maior do que ganha, por exemplo, em 15 mil kwanzas, 10 mil por aí, 5 mil, até mesmo 5 mil, por exemplo, nas ofertas da igreja, né? Nós, irmãos e irmãs, devemos começar a prestar atenção, né, nas taxas de câmbio, que existem no banco ou nas próprias casas de câmbio e na rua. Mas para uma melhor qualidade de lucro que você possa vir a ter, melhor trocar ou no banco ou nas casas de câmbio. É super importante você saber da oferta que a igreja acolher, por exemplo, 10 mil kwanzas, o que você vai estar colaborando com isso. Automaticamente que você conhecer uma casa de câmbio ou um banco, você precisa conhecer qual é a taxa que se usa entre essas duas casas de câmbio. Por exemplo, digamos que a taxa de câmbio numa casa de câmbio são $132. E no banco a taxa é $165. O que a irmã vai fazer? Primeiro a irmã vai calcular onde é $132, né? Para comparar o lucro que a irmã vai ter de 10 mil que a igreja deu de oferta, você vai multiplicar com a taxa de câmbio primeiro, com $132. O que der é o que você vai arrecadar para
as ofertas da igreja, que você vai levar para a igreja. Por exemplo, digamos que nessa taxa de câmbio $132, multiplicado pelos 10 mil, a taxa é menos que no banco, que é 165. Vamos também calcular para saber quanto é que recebemos em Kwanza. Você que pegamos 10 mil, você vai no banco e diz: olha, nós somos uma instituição de igreja e em todos os meses, mensalmente, a gente recebe de oferta 10 mil Kwanzas. Eu quero receber a taxa de câmbio, ou seja, referente à taxa de câmbio aqui do banco. Digamos que a taxa do banco é 165 vezes os 10 mil. Isso vai dar para aí 16.500 Kwanzas, digamos que esse é o preço. Então você vai receber. Quer dizer, já vai ser um pouco mais de 10 mil que a igreja recebeu de oferta. O mesmo vai se dar ao você ir numa casa de câmbio. Se o câmbio, ou seja, se a taxa de câmbio numa casa de câmbio for os $132 que eu falei, né? É um multiplicar. 10 mil com 132, vamos ver o que vai dar. No exemplo de 10 mil, a taxa de câmbio aqui de $132 é de 13.200. Então vamos comparar aonde é que rende mais, aonde é que dá com mais lucro. E aí sucessivamente vamos poder, nesse dinheiro das ofertas multiplicadas pelas taxas de câmbio, tá tendo um lucro agradável, um lucro para estar ajudando os irmãos que contribuem nessa área de multiplicar, ou seja, de receber as ofertas. O mesmo você vai fazer com o seu salário. Se você tem salário de 10 mil Kwanzas, 15 mil Kwanzas, por aí fora, a taxa de câmbio é essa que eu já falei, do banco de 165. Você vai no banco e diz: tenho aqui 15 mil Kwanzas do meu salário e vim receber referente à taxa de câmbio aqui do banco, que é de 165. Então quer dizer que eles têm que calcular a taxa do banco vezes o seu salário, que é 15 mil. Ele vai dar de 15 mil de salário que você recebe, você vai receber vou dar um número esquisito, mas você, por exemplo, vai receber 24.500 Kwanzas. O mesmo se dá se você tem um salário de 10 mil Kwanzas. Você vai numa casa de câmbio, que a taxa de câmbio é 132. Então é esses 10 mil vezes a taxa de câmbio da casa de câmbio de 132, você vai ver quanto é que vai ganhar. 10 mil de salário, você ganha na taxa de câmbio da casa de câmbio é 13.200. E assim sucessivamente. Bem, essa é mais uma palavra que Deus me revelou. Espero que seja de utilidade para todos os irmãos que ouvem esse áudio. Agora eu vou ver se eu mando a todos os irmãos uma parte do Senhor muito grande. E quem precisar dos meus próximos para estar explicando de novo, pessoalmente, eu estarei disponível. Um beijo grande, um abraço para todos vocês. E tchau! Pai do Senhor para vocês.